Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos juntos para estudarmos a obra Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 13, intitulado Psicografia. E hoje, exatamente 20 de agosto de 2021. Vamos então fazer a nossa oração de gratidão. Agradecermos, Senhor da vida, a Ti, Mestre, amor querido, por essa oportunidade que nos é dada mais uma vez de estarmos aqui juntos, estudando a obra espírita e hoje o Livro dos Médiuns. Te pedimos, amado Mestre, sempre a Tua proteção, a inspiração necessária para todos nós, não só nós que estamos aqui gravando, mas todos aqueles que nos acompanham e que realizam esse estudo através do canal do EOS. Te pedimos a permissão, Senhor, para iniciarmos e que todos nós possamos receber o amparo e a assistência da espiritualidade, nos inspirando sempre. Que assim seja. Então vamos lá, vamos iniciar nesse capítulo 13 de psicografia. Nós iremos falar da psicografia indireta, as cestas e pranchetas, que foi como começou, psicografia direta ou manual. Vamos lá ver? Tem uma nota, nota 41, a nota do tradutor, a nota do Evandro Noleto. Ele nos diz que o subtítulo não fazia parte da segunda edição francesa de 1861, que serve de base para esta tradução. Consta, porém, no cabeçalho deste capítulo e no sumário da obra, razão pela qual inserimos nesta versão. Então vamos lá, item 152. A ciência espírita tem progredido como todas as outras e mais rapidamente do que as outras. Ciência por quê, gente? Por que é chamado de ciência espírita? Porque foi construída, pautada em investigações, observações. Então, daí foi criando uma ciência. Que tem as suas leis. E tem as suas leis. Alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos, a que trivialmente se dava o nome de, abre aspas, mesas falantes, fecha aspas. E já podemos nos comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como fazem os homens entre si e pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. Porque os homens não se comunicam assim uns com os outros, pela escrita ou pela palavra? A escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar, de modo mais material, a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar, como fazemos com a nossa própria correspondência. O primeiro meio utilizado foi o das pranchetas e cestas munidas de lápis, com a disposição que passamos a descrever. Então, a partir de agora, o professor Allan Kardec, ele vai descrever cada fenômeno, como foi ocorrendo, como foi acontecendo, como foi sendo construído, ok? Item 153. Já dissemos que uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos, em vez de uma mesa, uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de vime. A substância pouco importa, se era de madeira, se era de plástico, do que fosse. Então, pensa só, uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, tá? Em vez de uma mesa, uma cestinha. Então, nosso querido amigo Murilo, que está editando essa semana o Livro dos Médiuns, ele vai colocar aí a imagem da cestinha, da prancheta, para você, assim, conseguir visualizar como eram feitos esses trabalhos quando iniciou a codificação da doutrina.
Se fizermos passar um lápis pelo fundo dessa cesta e o prendermos bem com a ponta de fora e para baixo esse lápis, se mantivermos o aparato assim formado em equilíbrio sobre a ponta do lápis, apoiado este sobre uma folha de papel, né? Olha só o trabalho que eles tinham, né? E colocarmos os dedos nas bordas da cesta, ela se porá em movimento, mas, em vez de girar, fará que o lápis percorra o papel em diversos sentidos, traçando letras ou riscos sem significação. Se um espírito for evocado e quiser comunicar-se, ele responderá não mais por meio de pancadas, como na tipologia, porém escrevendo palavras. O movimento da cesta já não é automático, como no caso das mesas girantes. Torna-se inteligente. Com esse dispositivo, o lápis não volta ao ponto de partida para começar outra linha. Quando chega à extremidade do papel, ele continua a mover-se circularmente, de sorte que a linha escrita forma uma espiral. Você entendeu? As pessoas vão virando o papel porque ele vai formando uma espiral. Eles não param. Nem tem como, né? Teria que levantar a cestinha, né? Então ele vai fazendo em forma de espiral, como se fosse assim um caracol, tá, gente? E vai escrevendo. E o povo virando papel, né? Ou não, né? Olha só. Com esse dispositivo, o lápis não volta ao ponto de partida para começar outra linha. Quando chega à extremidade do papel, ao finalzinho do papel, ele continua a mover-se circularmente, de sorte que a linha escrita forma uma espiral, o que nos obriga a girar o papel várias vezes para lermos o que está grafado. Ele vira o papel para ler o que está grafado. Então, porque está em espiral, né? Então, para ele ler, ele tem que girar o papel. A escrita assim obtida nem sempre é muito legível, já que as palavras não ficam separadas. Então, eles vão emendando tudo, imagina, né? Entretanto, por uma espécie de intuição, o médium facilmente a decifra. Por economia, o papel e o lápis comum podem ser substituídos por uma placa de ardósia e por um lápis fabricado com o mesmo material. Designaremos este gênero de cesta pelo nome de cesta-peão. Às vezes, em lugar da cesta, emprega-se uma caixa de papelão, muito semelhante às usadas para ar-condicionar doces. O lápis se forma o seu eixo, como no brinquedo chamado o peão. Então, nosso irmão Murilo vai estar colocando aí as imagens para você. Então, olha aqui o professor Allan Kardec nos contando a história desse início da comunicação dos espíritos conosco, dentro da doutrina dos espíritos. 154. Muitos outros dispositivos foram imaginados para a obtenção do mesmo resultado. O mais cômodo é o que chamaremos cesta de bico, e que consiste em adaptar-se à cesta uma haste inclinada, de madeira, em posição semelhante à dos mastros que, num veleiro, se lançam do bico da proa para a frente. Por um buraco aberto na extremidade dessa haste, ou bico, passa-se um lápis bastante comprido, para que sua ponta assente no papel. Quando o médium põe os dedos sobre a borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis escreve, como no caso anterior, porém com a diferença de que, em geral, a escrita é mais legível e as palavras são separadas, formando linhas paralelas, como na escrita comum, e não mais em espiral, já que o médium pode levar o lápis de uma linha a outra com mais facilidade. Então, eles inventaram uma forma de poder levantar o lápis para ir para uma nova linha. Obtém-se, assim, dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se fossem escritas com a mão.
Então, ainda continua utilizando um objeto para isso, um aparelho. Eles criavam, né, esse objeto. 155. A inteligência que se manifesta pode revelar-se ainda por outros sinais inequívocos. Chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel. Se o espírito quer se reportar a uma passagem já escrita, na mesma página ou em outra, procura com a ponta do lápis, como faria qualquer pessoa com a ponta do dedo. E depois, olha só, depois a sublinha. Ele vai lá, procura e passa um traçozinho embaixo. Só faltou dizer assim, eu já te respondi, lê isso aqui, né? Se, enfim, o espírito quer dirigir-se a alguém, a extremidade da arte de madeira se dirige para esse alguém. Para abreviar, exprime frequentemente as palavras sim e não, pelos sinais de afirmação e negação, como fazemos com a cabeça. Ele utilizava também o lápis, né? Balançando o lápisinho, ó, não, não, ou sim, sim. Se quer expressar cólera ou impaciência, dá repetidas pancadas com a ponta do lápis, quase sempre lhe quebrando a ponta. Ah, olha aí a cólera. Item 156. Em vez de cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de mesa em miniatura. Gente, tudo inventaram. Olha, oh meu Deus. Feita de propósito. Fazer uma mesa pequenininha, mesa de boneca. De 12 a 15 centímetros de comprimento, por 5 a 6 de altura, com 3 pés. A um dos quais se adapta um lápis, porque o lance era a mesa, né? Tinha que ter. Os 2 outros são arredondados ou munidos de uma bolinha de marfim, para deslizar mais facilmente sobre o papel. Outros se utilizam simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, retangular ou oval. Num dos bordos há um furo oblíquo para se introduzir o lápis, colocada em posição de escrever. Ela fica inclinada e se apoia por um dos lados no papel. Algumas trazem desse lado rodízios para facilitar o seu movimento. Isso aqui é mais complexo, né? Esses dispositivos, aliás, nada tem de absoluto. O melhor é o que for mais cômodo. Com qualquer desses aparelhos, quase sempre há necessidade de 2 operadores, mas não é preciso que ambos sejam dotados de faculdades mediúnicas. Um deles serve unicamente para manter o equilíbrio do aparelho e poupar ao médio o excesso de fadiga, porque tem que equilibrar o aparelho, né? O médio aí nós sabemos que é o médio de efeito físico. Quantas emoções, hein, gente, no início da nossa codificação. Vamos para a psicografia direta ou manual? Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida. Então, é só, essa é a direta ou manual. Chamamos a psicografia indireta a escrita assim obtida, em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Então, a indireta é exatamente o quê? Mesa, prancheta, todo esse processo. A direta, ele vai falar agora do próprio médium. Para se compreender este último processo, obtida pelo próprio médium, é preciso levar em conta o que se passa na operação. O espírito comunicante atua sobre o médium que, debaixo dessa influência, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, pelo menos é o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. Então, você observa que ainda há pouco nós estávamos estudando em Obras Póstumas, falando sobre o médium falante, e ele fala também que
Quase todos são inconscientes, não recordam no que falam. E aqui na psicografia também ele está falando que não tem a mínima consciência do que se escreve. Então, quando Kardec aborda isso, ele mostra a quantidade de médios inconscientes naquele período, que não tinha absolutamente nenhuma consciência do que estava acontecendo consigo mesmo. Aí vai dizer, tia, por que acabou? Olha, gente, eu tenho uma opinião particular sobre isso. O médium inconsciente, ele volta... Ele além dele não lembrar de nada, ele inclusive até duvida que ele pode ter dado uma comunicação ou por psicofonia ou por psicografia. Então, no período de Kardec, era necessário esse isolamento do médium para que as comunicações ficassem realmente muito, muito autênticas. Não é que por esses médios são autênticos, não. Era para mostrar a surpresa da própria pessoa, mostrar que a pessoa não sabia do que estava acontecendo. Então, isso ficava mais claro que não havia um interesse do médium. Que ele, inclusive, achava que aquilo era ou uma loucura ou uma doença. Então, a nossa opinião particular é por que hoje nós temos um número menor de médios inconscientes e um número maior de médios conscientes? Porque é necessário que nós venhamos a tomar consciência do fenômeno da mediunidade. É necessário nós termos esse contato com os amigos espirituais de uma forma lúcida e consciente. Até para nós aprendermos a sabermos a diferença entre o que é nosso e o que é uma sugestão de uns espíritos. Então, nós precisamos nos aproximar da espiritualidade hoje, mas de uma forma lúcida, consciente do fenômeno. Tá? Então, continua ele. Pelo menos é o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente. Ela é apenas um instrumento manejado por uma inteligência. De fato, a cesta não passa de uma lapiseira, de um apêndice da mão, de um intermediário entre a mão e o lápis. Se suprimirmos esse intermediário e colocarmos o lápis na mão do médium, teremos o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples, pois ele passa a escrever como faz habitualmente. De sorte que toda pessoa que escreve com auxílio de uma cesta, de uma prancheta ou de qualquer outro objeto, pode escrever diretamente. Olha só, se pode usar uma prancheta, por que não pode usar diretamente a mão do médium? E é bem didático essa parte que ele fala, que a cesta não fica inteligente, assim como o médium também não fica, é só uma passagem. Uma passagem, exatamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é indubitavelmente a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque não exige nenhum preparativo e se presta, como a escrita comum, às mais extensas dissertações. Voltaremos ao assunto quando tratarmos dos médios. E finalizando o capítulo, ele fala da 158. No começo das manifestações, quando ninguém ainda tinha ideias exatas sobre o assunto, muitos escritos foram publicados com este título: Comunicação de uma cesta, de uma prancheta, de uma mesa e etc. Imagina, comunicação de uma cesta. Hoje se compreende quanto são impróprias e errôneas tais expressões, sem falar do caráter pouco sério que revelam. Efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas são instrumentos desprovidos de inteligência, embora animados momentaneamente de uma vida artificial, que nada podem comunicar por si mesmos. Dizer o contrário é tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. É como se um autor declarasse no título da sua obra que ela for escrita com uma pena metálica ou com uma pena de ganso. Aliás, esses instrumentos não são exclusivos. Conhecemos alguém que,
Em vez da cesta peão, de que já tratamos, se servia de um funil, em cujo gargalo introduzia o lápis. Assim, conforme o instrumento utilizado, poder-se-ia receber comunicações de um funil, do mesmo modo que de uma caçarola ou de uma saladeira. Se elas forem dadas por meio de pancadas, com uma cadeira ou uma bengala, já não teremos mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falante. O que importa que se conheça não é o instrumento, mas a maneira como são obtidas as comunicações. Se a comunicação vem por meio da escrita, seja qual for o suporte do lápis, o que há para nós é psicografia. Se chega por meio de pancadas, é tipitologia. O espiritismo precisa de uma linguagem científica, porque já assumiu as proporções de uma ciência. Não é bom, né, gente? Que leitura gostosa de ser feita, que estudo legal. E assim nós conseguimos finalizar o capítulo 13 da obra O Livro dos Médiuns. E agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade. Pedimos a bênção, o amparo e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.